E aí, galerinha do oitavo, beleza? Tudo bem com vocês? Tá, vamos fazer o bloco aí, a unidade 19 da apostila. Tá, então a provinha de vocês é que é 17, 18, 19. As duas primeiras não, né? As primeiras nós pulamos, gente. Eu enfoquei um assunto que a gente trabalhar mais futuramente para vocês, tá? Então fica tranquilos aí. Não tenha... As duas primeiras vão fazer depois da prova, tá bom? Tranquilo. Nessa aula 19, o módulo 19, como é para vocês, né? Vai falar de calorimetria. Calorimetria vem da parte de troca de calor, gente, tá? Então, página 408. Vem da ideia de troca de calor. Tá? Lembrando, qual a diferença, né, gente? Comentamos em aula passadas, né? Calor e temperatura, lembra? Temperatura mede a agitação de moléculas. Calor é a transferência de energia de um corpo para o outro, certo? Então, temperatura, agitação de moléculas. Calor, a transferência de energia de um corpo para o outro. Essa é a diferença de calor e temperatura. Então tomem cuidado antes de montar exercícios com relação a isso. Quer ver? E tudo depende bastante, gente, da temperatura local. Quer ver a quantidade de calor dos corpos, só para vocês terem ideia? Tem uma foto com vocês na página 409, que é bem bacana isso aí, quer ver? Tá assim, ó. Praia do Rio de Janeiro, 409, tá? Praia do Rio de Janeiro, de manhã. Há poucas pessoas se banhando no mar porque a água ainda está fria. Praia de Ipanema, Rio de Janeiro, início da tarde. Há muitas pessoas se banhando no mar porque a água está morna. O que acontece, gente? Ó, funciona assim. Cada corpo na natureza, ele aquece com o seu ritmo. A gente chama isso de calor específico. Cada corpo na natureza é específico, é particular. Por exemplo, você vai durante o dia, meio-dia, vai, aquele sol a pino, 40 graus lá, tá bem calor, 40 graus. Você vai lá, tá 40 graus Celsius a temperatura. Você pisa na areia e pisa na água. Os dois estão na mesma temperatura, então tá no temperatura ambiente ali, certo? No meio ambiente. Bom, mas o que acontece? A areia ela aquece muito mais rápido. Então quando o sol aparece, a areia esquenta muito mais rápido, a água esquenta bem devagar. Então por isso que quando você pisa na areia 40 graus, seu pé queima, seu pé vai queimar, certo? Quem nunca foi pra praia e teve que ir na água, sair correndo, pisando descalço aí, que tá queimando a sola do pé, não é verdade? Já a água ainda tá morna, às vezes até fria, certo? Aí no finalzinho da tarde, lá no finalzinho da tarde, como mostra a apostila, o sol tá indo embora, certo? Final da tarde, olha aqui, ó, final da tarde, certo? O sol tá indo embora, o sol tá se pondo, tá bom? Você vai pisar, aí vamos supor que a temperatura ambiente caiu para 30 graus, mas não importa, gente. Você vai pisar na areia, a areia está ficando fria. Aí você vai pisar na água, a água vai estar mais quente que de manhã. Se ela estava morna aqui, ela vai estar quente. Vocês vão falar, mas peraí, o que aconteceu? A temperatura diminuiu, a água ficou quente, a areia ficou fria, peraí, o que aconteceu? Aquele corpo que aquece mais rápido, ele esfria mais rápido também. Então na hora que saiu o sol, a areia esquentou bastante, ela esquenta muito mais rápido que a água. A água esquenta também, mas esquenta bem devagar. O sol está se pondo, está indo embora. Então quer dizer, aquela areia que esquentou bem rápido, na hora que o sol está indo embora, ela começa a esfriar bem rápido. E a água que ela se aqueceu o dia inteiro, ela vai resfriar, não vai? Mas ela vai resfriar bem devagar, também ela perde calor bem devagar. Então qual é a moral da história? Aquele corpo que ele aquece muito rápido, ele esfria muito rápido. Aquele corpo que ele vai aquecendo bem devagar, ele demora também bastante tempo para esfriar. Tá? Então por isso que durante o dia a areia está queimando e a água está morna, que ela está esquentando, está esquentando, está esquentando. Aí no final da tarde, quando o sol está indo embora, a água com o sol estava no finalzinho da tarde aí quer dizer, aí o sol está indo embora. Aí a água começa a esfriar, mas bem devagar, e a areia não esfria bem rápido. Então vai a impressão contrária, tá? Então tome cuidado, tá bom? Isso aí nós chamamos de sensações térmicas, né? Os corpos são submetidos à mesma fonte de calor, mas uns têm a capacidade de aquecer mais, outros de aquecer menos, tá? Essa é a capacidade térmica de cada corpo em aquecer, tá bom? Tá? Isso aí explica para vocês, tá? Aí tá assim para vocês no texto, ó.
Vocês já repararam que às 10 horas da manhã a areia da praia está quente, enquanto a água ainda está fria, ou morna, também fria, né? Já ao anoitecer a areia da praia esfriou, certo? E a água ainda está morta, quentinha. O que isso acontece? A capacidade dos corpos de receber calor, tá, gente? Isso que eu falei para vocês agora, tá? Vamos lá, só para vocês entenderem. Cada material da natureza tem seu próprio calor específico, ou seja, sua capacidade de aquecer ou não. Na tabela, na página 410, claro, isso aqui não vai cair numa prova, né, gente? Se cair na prova de vocês, vai aparecer água, aí vai ter o calor específico. Não dá para decorar uma tabela dessa, né? Certo? Tudo bem? Então, vocês estão fazendo a prova em casa, mas não dá para decorar uma tabela dessa, tá bom? Vamos lá. Calor específico de um material. Define calor específico de um material como a energia térmica necessária em calorias para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama desse material. Então, quer dizer, cada 1 grama aumenta 1 grau Celsius. Qual o calor que eu preciso fazer para aumentar 1 grama em 1 grau Celsius, tá? Aí mostra para vocês uma tabelinha no sistema internacional, tá bom? Caloria por grama grau Celsius, tá? E aqui os materiais. Observe que a água é 1. A água é 1. Aí depois tem madeira 0,65, álcool 0,58, gelo 0,50 e assim por diante. Olha a areia 0,20. Olha a areia 0,20. O que significa isso? A capacidade térmica de um corpo. Quer dizer, desses materiais aqui, quem demora mais para esquentar é a água. A água tem o maior calor específico, ela demora mais para esquentar. Desses materiais, quem esquenta mais rápido? Olha o mercúrio, gente. 0,033, quer dizer, esquenta muito rápido. Só que, como eu falei para vocês, aquele que esquenta muito rápido, se for para esfriar também, ele esfria muito mais rápido que o outro, certo? Tudo bem? Então, olha para vocês, o vidro, a areia, o concreto, o ferro esquenta muito, o latão. Então, cada material da natureza tem seu próprio calor específico, ou seja, sua capacidade em aumentar rapidamente ou não a temperatura, certo? Então, dentre esses materiais aí, o que está em ordem, né? O que demora mais para aquecer é a água, o que aquece mais rápido é o mercúrio. Mas olha a areia, por curiosidade. Olha o vidro. Por isso que um dia bem quente, por exemplo, você deixa um vidro no sol, uma janela está exposta ao sol, você põe a mão no vidro e está bem quente. Certo? Devido a essa concentração aí de energia, tá bom? Só para vocês terem ideia, tá? E como se calcula isso aí, gente? Como eu calculo? Como a gente resolve isso aí? Tá lá, a capacidade térmica de um corpo. Como eu calculo? Vamos lá, capacidade térmica de um corpo. Apagando aqui, tá? A gente pode apagar, né? Tá tranquilo, né? Vamos lá. Página 411, tá bom? A aula é bem simplesinha, tá, gente? O que é capacidade térmica de um corpo? Vamos lá. Assim para vocês, 411. Capacidade térmica de um corpo. Definimos como capacidade térmica de um corpo como a energia necessária em calorias para aumentar 1 grau Celsius da temperatura desse corpo. Portanto, quanto maior for a capacidade térmica do corpo, mais difícil é aquecê-lo ou resfriá-lo. A capacidade térmica de um corpo depende do calor específico do material que o compõe e da sua massa. Assim, esse C aqui de capacidade térmica é igual a M vezes Czinho. Então, esse Czão aqui é de capacidade térmica, que mostra para vocês aí. Tem esse C, capacidade térmica. Certo? C, capacidade térmica. O Mzinho, massa. E o Czinho é o calor específico. É o que está na tabela na outra página, né? Certo? Deixa eu arrumar aqui. Tá bom? Então, esse C aqui de calor específico. Tá bom? Então, quer dizer, cada material da natureza tem seu próprio calor específico, mas também depende da massa, depende da quantidade, né? Como assim, por exemplo, vai você colocar na mesma chama do fogão 100 ml de água e 1 litro de água, eu regulei os dois no fogão no máximo, vamos supor, tá? Aí eu coloquei no fogão no máximo, que é a chama A e a chama B, as duas bocas são iguais do fogão, tá? Então no máximo. Aí eu coloquei 100 ml de água e 1 litro de água. Eu vou deixar por 10 minutos aquecendo, 10 não, deixar 2 minutos aquecendo. Coloque a mão, coloque um termômetro, você vai ver o quê? Qual vai estar mais quente? A menor quantidade, né, gente? Certo? Porque se eu tenho uma menor quantidade de água, automaticamente precisa de menos calor para esquentar. Correto? Aquela que tem uma maior quantidade, tem uma maior quantidade, tem que fornecer mais calor para poder esquentar. Então, o que acontece?
A capacidade térmica de um corpo, a capacidade térmica tem de variar sua temperatura em 1 grau Celsius, né? A gente fala aqui, ela depende da massa e do seu calor específico. O calor específico é o material. Cada material tem seu próprio calor específico. Então a capacidade térmica depende do material e da massa que o compõe, certo? Então depende do tipo de material e da massa, quantidade de massa que ele tem. Tudo bem? Então, vai ficar bem simples para vocês também, né? Certo? Já explica também aqui a areia e a água, né? A porção de água é muito maior que a de areia também. Tá bom? Certo? Também tranquilo, né? Aí vamos lá. Unidade de medida, né? Ó, a massa é em gramas, tá bom? Calor específico, mostro para vocês na outra página, é em caloria por grama grau Celsius, né? Parece um palavrão, né? Bastante coisa, né? E a capacidade térmica dá em caloria por grau Celsius. É quantas calorias por grau Celsius, tá bom? Certo? Vamos lá. Calor versus variação de temperatura. Aí mostra para vocês. Uma vez definidas as duas grandezas, podemos calcular o calor Q, ou seja, a quantidade de calor necessária para aumentar essa temperatura de um corpo. Mas vamos lá. Calcular o calor Q necessário para provocar em um corpo de massa M e calor específico C uma determinada variação de temperatura. Então aparece para vocês a segunda formulinha da aula. Essa fórmula a gente chama no ensino médio de macete, é quantidade de calor, tá? Essa é a quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Gente, alguns livros colocam delta teta, outros colocam delta T, porque isso aqui é a temperatura, tá bom? Então vamos lá, quem é M? M pra gente é massa. Quem é o Czinho? Czinho é o calor específico, é a mesma coisa daqui, tanto que eu posso colocar o Czão no lugar desses dois aqui. O que vocês têm diferente? Aqui, ó, delta teta, variação de temperatura. Variação de temperatura. Dado em graus Celsius é a nossa unidade, né? E o que pra gente? Quantidade de calor. Dado em calorias. Esse cal aqui vai de calorias, tá bom? Então quer dizer, a quantidade de calorias de um corpo, tá? Então quer dizer, vocês vão ver futuramente que a conta é fácil, gente. Fácil que eu falo o seguinte, quer ver? Aqui você consegue calcular a quantidade de calorias. Tem uma outra relação, vocês vão ver depois, que a gente calcula a energia. Então, quer dizer, você consumiu um Big Mac. Ah, tem tantas calorias. Ah, quanto de energia tem que queimar para queimar aquele Big Mac? É uma continha fácil que dá para fazer em física depois. Futuramente vocês vão fazer, tá bom? Então, quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura. Essa é a relação que nós temos aí, tá bom? Eu não coloquei o E no seu significado que tem aqui em cima, tá bom? Mas essa é a relação nossa, a relação matemática, tá? Por que fala aqui macete? Porque no ensino médio, alguns livros, desde colocar delta teta, essa letra grega chamada de teta, que significa variação de temperatura, alguns livros colocam delta T, aí fica aqui macete, entendeu? É uma forma deles decorarem, tá bom? Mas assim tá ótimo entenderem também. Tá? Então, delta teta é variação de temperatura. Quando eu falo variação de temperatura, é quanto aumentou ou quanto diminuiu. Portanto, vocês viram na tabelinha que o C, calor específico, é um valor positivo. Ele pode ser bem pequenininho, igual ao do mercúrio, mas é sempre positivo. A massa também é um valor sempre positivo, não existe massa negativa, né? Tá bom? Agora, se a variação, então esse é positivo, esse é positivo, mas a variação de temperatura pode ser negativa. Concorda que o corpo pode diminuir sua temperatura? Então, se o corpo diminuir sua temperatura, ele diminui a temperatura, então a delta teta vai ser negativa. Então, a quantidade de calor vai ser negativa também. Você pode perder calorias, certo? Agora, se o corpo aumentar a temperatura, se aumentou a temperatura, variou para positivo, né? A variação vai ser positiva, o corpo ganhou calor, certo? Ganhou calorias, ganhou calor aqui que nós falamos, tá bom? Então essa é a ideia dos exercícios, tá? Para mostrar para vocês o que acontece, tá bom? Certo? Ó, eu vou pedir aí para vocês copiarem rapidinho, tá? Para poder continuar, vamos lá.
lousa fica uma bagunça, mas dá para entender, né? Vamos lá, 412 agora, tá bom? Deixa eu tirar da frente aqui, vocês ficam copiando aí. 412, atividade 1, quero que vocês façam, tá bom? Uma dica para vocês, gente, a massa aqui do pacote é 1,2 litros. A água é 1 kg por litro, tá bom? Então, a dica para vocês. Na hora de fazer exercício, a massa é em gramas. Você pega muito líquido em litros. Uma dica para vocês aqui, dica. Depois você não copiou, volta, que é um vídeo, né, gente? Tá? A massa é sempre em gramas, se aparecer em litro. Para a água é 1 kg por litro. A água é 1 kg por litro, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, o que acontece? Água, 1 kg por litro. Então, se aparecer no exercício, por exemplo, 400 ml, 300 ml, vamos supor 400 ml, isso aqui é igual a 400 gramas. Ml, grama, mesma coisa, certo? Agora, se aparecer igual a 1,2 litros, igual no exercício 1,2 litros, isso é igual a 1.200 gramas. Porque, ó, 1,2 litros é 1.200 ml. E a água é 1 ml por grama. É 1 kg por litro, 1 ml por grama, tá? Então, na hora de utilizar aí, não deixe de utilizar 1,2 litros, utiliza 1.200 gramas. Só isso, tá? Vocês vão fazer a atividade 1 e a atividade 2. Mas antes de fazer a atividade 2, gente, eu vou bater um papo com vocês rapidinho, tá? Tá finalizando aí, essa aula vai ser bem curtinha, tá bom? Faço esse módulo para acabar. Aí na próxima aula eu vou explicar o restante, que é o calor específico. Eu vou fazer com vocês alguns exercícios na lousa, deixar com vocês como exemplo também para calcular isso aqui, tá bom? Mas vamos lá. Aqui na unidade 2, desses dois, fala de brisa do mar e brisa da terra. Nós vimos na aula passada o que é convecção. Convecção é a mistura do ar quente e o ar frio. Lembra? O ar quente, o pessoal que tem mania de falar que o ar quente é leve. Não é que o ar quente é leve, ele é menos denso. Então ele sobe. E o ar frio, por ser mais denso, não é pesado, ele é denso, ele desce. E essa mistura chama-se de convecção. Pode acontecer em líquidos também e em gases. Fala em líquidos, por exemplo, você está fazendo um chá. Se você está fazendo um chá, começa a borbulhar. Por que borbulha, gente? O líquido quente sobe, encontra a superfície aqui fora, aí ele esfria e desce. Aí o quente sobe, esfria e desce. Por isso que toda vez que você vai ferver uma água, um chá, um negócio, ele borbulha desse jeito. Que o líquido quente sobe, esfria, desce. Sobe, esfria, desce. E assim por diante, tá? Isso é convecção. Ocorre em líquidos e gases. Aí falando da aula de agora, né? De gás no ar, né? Que ocorre a brisa do teto, que acontece a brisa do mar e a brisa da terra. Brisa é aquele vento gostoso que tem já na praia, né? O que acontece? Aqui tem essa brisa, gente. Justamente pela diferente temperatura da areia e da água. Pensa no seguinte, durante o dia, a areia está bem quente e a água está mais fria. Se a areia está quente, o ar quente faz o quê? A temperatura da areia está mais quente. Então o ar que está acima da areia está mais quente. Ele faz o quê? Ele sobe. E o ar da praia tende a ocupar o seu lugar. Então vem aquele vento gostoso da praia para a areia. Está no quiosque lá, tudo aquele brezinho gostoso, aquele vento gostoso. Já se você for para a praia à noite, quem já foi à noite, vê que o vento é o contrário. O vento vem, por exemplo, do asfalto, dos quiosques, para a areia, ao contrário. Por que ele faz o contrário? Porque no final, no comecinho da noite ali, durante a noite, o que acontece? A areia está fria, bem fria, certo? Já a água do mar está morna. Então, quer dizer, o ar quente está onde? Onde tem uma quantidade maior de ar quente? Na água. Então, o ar quente da água sobe e o ar frio da areia tende a ocupar o seu espaço. Então, o vento fica o contrário. Essa é a explicação de brisa do mar e brisa da terra. Mas quero que vocês leiam com atenção o textinho que tem aí e escrevam as palavras de vocês, tá bom? Então, quero que vocês façam a atividade 1 e a atividade 2, certo? Vocês vão fazer a atividade 1 e a atividade 2, tá bom? E um exemplo aqui, ó. E mais um exemplo, tá? Qual é a quantidade de calor necessária para aquecer 400 gramas ou 400 ml, tá? A mesma coisa, de leite de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius.
dado calorzinho específico do leite, tá? 0,9. Menor que o da água, tá? Só para vocês terem ideia. Tá aqui para vocês, 0,9 aqui, tá? Ó, então ficou para vocês fazerem as duas atividades e esse exercício, por enquanto, tá bom? Então eu quero que vocês façam o seguinte, assistam o vídeo, claro, né? Faça a atividade 1, página 412. Faça a atividade 2, página 412, tá bom? Faça esse exemplo e dê uma lida na aula até a 412, é muito importante. Dá uma lida novamente na aula, grifo que vocês acham importante, tá bom? Que aí depois, quando a gente for fazer o plantão na próxima semana, a gente discute melhor, tudo bem? Então o exercício de vocês, o exemplo tá assim, ó. Qual é a quantidade de calor necessária para aquecer 400 gramas de leite de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius? Eu te dei a massa, te dei as duas temperaturas para você fazer a variação, né? Foi de 10 até 60, aumentou 50. Eu te dei o calor específico, que é 0,9, que é o Czinho. Você vai achar a quantidade de calor, que é o valor de Q. Então vai aplicar Q é igual a M vezes C vezes delta θ, tudo bem? Então é bem tranquilo, a fórmula é bem fácil. Façam tranquilo o exercício, tá bom? Então eu falei para vocês, façam as duas atividades, 412, façam exercício e leiam novamente a aula. É muito importante para entender esse conteúdo, tudo bem? Você pode ver que uma aula amarra com a outra. Por isso eu comecei dessas 3 últimas aulas, para fechar esse assunto. Senão esse assunto, se eu começasse da primeira aula da apostila, e esse assunto ia ficar pela metade na prova de vocês. Pelo menos eu fechei um assunto, tinha um bloco de assunto, tá? E a matéria vocês vão ver no ensino médio de novo, só que um pouquinho mais puxado, mais específico. Beleza, galerinha? Então copiam, façam as atividades e até a aula de amanhã. Um abração para vocês. Fui!